Já começamos a nossa conversa. Você disse que você tem 7 empresas. Como que você começou a sua trajetória de empreendedora? Ela foi eleita, gente, a melhor empreendedora de 2019 para 2020. Então a gente tem aqui uma pessoa maravilhosa que pode entregar muito conteúdo pra gente. A gente queria saber um pouquinho dessa sua história. Legal. Eu comecei a empreender muito nova, nem sabia o que era empreendedorismo, né? Eu tinha 12 anos de idade quando eu tive uma ideia. Minha mãe trabalhava muito, ela tinha se separado do meu pai e eu tinha o sonho de ter a minha necessidade básica suprida e eu via o quanto a minha mãe se dedicava para isso, mas ela não tinha tempo. Então ela trabalhava às vezes 12, 15 horas por dia e eu comecei a pensar como que eu poderia ajudar a minha mãe, como eu poderia, né, produzir dinheiro, não com essa fala, mas a minha intenção era poder ajudar a minha mãe com a renda dentro de casa. E aí eu tinha uma amiga que produzia bombons caseiros e ela fazia e vendia e um dia eu cheguei para ela e perguntei se ela podia me ensinar. E ela falou, eu posso, com o maior prazer. E eu fui na casa dela, passei lá uma tarde inteira, aprendi a fazer bombons, cheguei em casa e disse pra minha mãe, mãe, você investe em mim? Legal. E ela disse, como? Eu falei, dinheiro. Ela falou, eu invisto em você, mas o dinheiro nesse momento tá curto. Eu falei, não, mãe, eu aprendi a fazer bombons e eu quero fazer eu mesma. Não quero te dar trabalho, eu quero fazer, produzir e vender. E a minha mãe disse, ok, eu topo. Só que você vai ter que esperar o começo do mês, porque agora não tem dinheiro. Chegou no começo do mês, a minha mãe, como uma mulher de fé e que honra a sua palavra, até me emociono, ela chegou em casa, no dia do pagamento, ela chegou com a sacolinha e tinha o chocolate, o leite condensado, Legal. as frutas. Nossa, que incentivo, né, Paula? Eu tenho certeza que faz toda a diferença, Toda a sabe? diferença, toda a diferença. Nós vivemos um tempo hoje, a uma geração que é muito diferente do que eu vivi, né? O meu tempo mal tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular e os pais, eles trabalhavam muito, mas eles entendiam o valor de você educar o filho, fortalecendo a identidade. A minha mãe sempre me fortaleceu muito, ela sempre me disse que eu era uma vencedora, que eu seria capaz de ter tudo que eu quisesse na minha vida, que não era pra eu baixar a minha cabeça por eu ser negra, por eu ser mulher, por eu ter uma família simples, mas que eu deveria acreditar em mim, na minha capacidade. Então eu participava de um grupo de dança e eu lembro que quando eu subia no palco, a pessoa que estava lá na ponta me aplaudindo e vibrando era minha mãe. E isso fez toda a diferença na minha vida, né? Na minha autoestima, na minha fé em mim mesma. Isso me potencializou muito e eu vejo que hoje talvez os pais estejam perdendo um pouquinho disso, de olhar para os filhos e não se preocupar tanto em dar o videogame, um celular, mas em fortalecer a criança dentro da capacidade dela. Preparar, né, para um futuro. Preparar para um futuro. Então minha mãe, o exemplo de mãe sempre foi muito forte, mas ela também me fortaleceu na minha capacidade. E aí ela investiu, ela chegou em casa com tudo aquilo, a gente foi pro fogão, ela falou, vou te ensinar pra você não se queimar, e ali foi o meu primeiro empreendedorismo. E ali eu produzi os bombons, nós ficamos até tarde da noite, produzimos 100 bombons, e eu peguei uma caixa, peguei uma toalha, era uma caixa transparente de plástico, coloquei uma toalha, coloquei 100 bombons dentro e levei dentro do ônibus. Olha só. Cheguei na escola, todo mundo perguntando o que era e eu, não, é surpresa, não é pra agora, vocês vão ter que esperar. Já fazendo a curiosidade isso mesmo, né, Paula, pra vender mais. Gerando curiosidade. Falei, ó, lá no recreio eu vou estar na frente da quadra, vocês vão lá que tem uma surpresa aqui. E aí chegou na hora do recreio, eu coloquei a caixa no chão, abri e comecei a gritar, quem quer bombom? Bombom de morango, bombom de uva, bombom de creme. E foi um sucesso absurdo. Que legal. E as pessoas olham pra isso e podem achar que é muito pequeno, mas precisa entender a minha mentalidade. Perfeito. Porque naquele momento eu entendi como fazer dinheiro, eu trabalhei a minha comunicação, né? Me conectei com pessoas, entendi o poder da venda, porque o empreendedorismo está pautado em se vender algo, nem que seja a si mesmo. Perfeito, eu quero chegar nesse ponto. E foi um sucesso, eu vendi aqueles 100 bombons em menos de 10 minutos, né? Comecei a contar aquele monte de dinheiro, fui pra casa feliz, cheguei alegre, radiante, cheguei pra minha mãe, falei, mãe, olha o quanto de dinheiro que a gente fez. Eu falei, olha, é pra senhora. Ela falou, não é justo. Eu falei, mãe, por favor. Ela me deu um pouco lá, uns 10 reais, falou, ó, então pra você comprar o teu doce, o teu salgadinho, a tua besteirinha.
E eu adorei. E fui fazendo, daqui a pouco fiz parceria dentro da escola, a escola me chamou. Já nessa época, já nas parcerias. Já, a escola me chamou, falou, olha, tá dando confusão porque todo mundo quer vender, então já que você foi a primeira, você quer pôr na cantina? Falei, vou pôr na cantina. Coloquei na cantina, começou a vender a cantina. Aí eu pensei, nossa, mas se na cantina deu certo, eu posso abrir outros lugares. As aí, oportunidades disfarçadas aí, né? Olha. Exato. Aí eu comecei a ir em pizzarias. Eu ia pizzaria ali por 4, 5 horas, chegava lá e com uma cestinha, falava, olha, eu quero deixar aqui, não vou cobrar nada, quero que você prove, se der certo, vamos fazer parceria? E abri mais de 10 pizzarias. Então, o empreendedorismo já era algo que fluía. Fora isso, era dia de finados, eu pegava o dinheiro do bombom, comprava flor, vendia flor no cemitério. Olha só. Já foi fazendo vários negócios Vários de uma ideia. negócios. E foi uma experiência sobrenatural, foi maravilhoso. E ali eu aprendi, né, o poder da venda. Eu tinha a minha autocapacidade, né, de acreditar em mim, de não me sentir envergonhada em fazer aquilo. Né? E deu super certo, foi um grande sucesso, tanto que eu comecei com 12, eu fiz bombons até os 19 anos, eu continuei nesse empreendedorismo, abrindo frentes. Depois, com 16 anos, eu fui trabalhar CLT, o que durou muito pouco, porque eu entendi rapidamente que eu era limitada. Sim. E eu já tinha um parâmetro, né? Porque o bombom, quanto mais eu produzia, quanto mais parceiros eu tinha, mais dinheiro eu conseguia fazer. E o CLT eram 8 horas por dia, e você tava, né, sempre dentro daquelas 8 horas, aquela mesmice, e tinha um salário fixo no mês, um benefício ou outro. E com 19 anos eu falei, não nasci pra ser CLT, não. Eu preciso empreender. E aí eu fui pra área comercial, que é o grupo que eu faço parte hoje. Na época era só a Demilar, hoje é a Demicon. Fiquei 7 anos como vendedora interna. Não foi um processo fácil, Imagina, né? Muitas barreiras. Muitas dificuldades, muitas barreiras, né? Eu tinha algumas crenças de merecimento que acabavam me boicotando um pouco, mas eu não desisti. São apenas perspectivas, né? Exato. Eu creio que o grande segredo da conquista é a certeza de que você vai conquistar, mesmo sem você ainda ter...